Olá pessoal do YouTube, Eliseu Ribeiro mais uma vez aqui para responder mais um questionamento a respeito da prática do dízimo. E dessa feita o questionamento que eu irei responder é o seguinte: como que o dízimo se tornou parte do cristianismo? Como que ele passou a fazer parte do conjunto de regras, doutrinas e costumes seguido pelos cristãos? Haja vista que eu fiz recentemente um vídeo respondendo a pergunta se o cristianismo primitivo, e especificamente gentílico, tinha ou não a prática do dízimo. Eu vou deixar aqui na descrição o link desse vídeo. Você que não assistiu pode acompanhar também na íntegra esse assunto. Bom, mas como que o dízimo se tornou parte do cristianismo? Como que ele passou a fazer parte da fé cristã? Como que ele foi trazido do Antigo Testamento para dentro da fé cristã? Para tratarmos esse assunto, eu quero começar lendo dois textos do Novo Testamento. E o primeiro está em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 7 e o versículo de número 47 e 48. Atos 7, 47 e 48. E Salomão lhe edificou casa, mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. Ok. Esse texto nos mostra de forma bem rápida e precisa como que era visto a questão dos templos pelo cristianismo primitivo. Então, a partir desse texto e outros que nós podemos pegar do Novo Testamento, nós iremos observar que o cristianismo primitivo, eles não davam ênfase para o templo, a construção, a arquitetura onde eles iam se reunir. Eles davam ênfase para a vida cristã, para o modo de vida cristã. As reuniões muitas vezes eram feitas em casas, em catatumbas, em cavernas e em locais onde eles pudessem se reunir em segurança, visto que o cristianismo, lá nos seus primórdios, era muito perseguido tanto pelo judaísmo, como também se tornou perseguido pelo Império Romano através dos imperadores. Bom, então nós podemos observar que nessa fase do cristianismo inicial, o templo não era algo de muito valor para eles. Eles não tinham essa visão de templo, de como se aquilo fosse a casa de Deus, como costumeiramente nós ouvimos hoje nos cultos, a referência ao templo como se fosse a casa de Deus. Para o cristianismo primitivo, isso não fazia muito sentido, até porque eles não tinham essa liberdade de ter os seus próprios templos, seus próprios locais de se congregar. Eles congregavam em locais onde lhe era apropriado por um determinado período de tempo. E quando fosse descoberto, então eles teriam que achar outro local onde eles pudessem se reunir. Então, para eles, o local da reunião, a estrutura, a organização não fazia tanto sentido. O que tinha mais sentido para eles era a vida de cristão. Era essa comunhão, esse modo de vida, esse jeito de viver, essa fé e essa presença do Deus que não habita em templos feitos por mãos de homens, mas que o apóstolo Paulo vai dizer: vós sois o templo do Deus vivente. Então, a ênfase deles estava mais nessa vida de comunhão, nesse Deus que habita dentro deles, do que naquele Deus que está dentro de um templo, dentro de um espaço, dentro de uma construção. Então a ênfase deles era essa, que Deus não habita naquelas construções, mas que Deus habita em nós e que nós somos o templo verdadeiro em que Deus vai habitar. Bom, outro texto que eu quero tomar, e isso é para nós entendermos como um ponto de partida, está na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 6 e o versículo de número 8, que diz: tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Essa carta de Paulo a Timóteo é uma carta do apóstolo Paulo a um obreiro que ele considera como seu filho, ministerialmente falando, como seu filho também na fé, que é Timóteo. Bom, Paulo está exortando, ensinando e instruindo esse novo obreiro que está ingressado agora no ministério e dizendo para ele: não se preocupe
preocupe com nada dessa terra. Não se preocupe, se vocês observarem o versículo 7 desse capítulo 6 da segunda carta de Paulo a Timóteo, ele vai dizer, é certo que nada trouxemos para esse mundo, e como também é certo que não vamos levar nada daqui. Ele vai dizer, então se a gente tiver com o que comer, com o que nos cobrirmos, nós já estejamos com isso contentes, satisfeitos. Então o segundo ponto que eu quero colocar aqui, para vocês observar, é que o cristianismo primitivo também, quando se tratava de obreiros, quando se tratavam de ministros, eles não tinham aquela visão voltada ao financeiro, a possuir, a ter, e então eles não tinham essa visão. Se nós observarmos, por exemplo, o documento do Didaquê, que eu apresentei recentemente aqui em um vídeo, fala sobre os ministros, sobre os obreiros, e diz que eles não poderiam pedir dinheiro, que se eles pedissem dinheiro, está lá no capítulo 11 do Didaquê, diz que se eles pedissem dinheiro, eles já eram considerados como um falso profeta, mas que eles eram dignos apenas da alimentação para se manter enquanto estavam exercendo as suas missões. Eles também não poderiam ficar mais do que 2, 3 dias em uma casa hospedada, porque senão seriam também tidos como falso profeta. Então vejam que a vida religiosa do primeiro século, tanto quando diz respeito a templos, eles não tinham essa vocação, não tinham essa visão, não tinham esse interesse, como também quando dizia respeito aos ministros, eles não visavam lucros, não visavam dinheiros, não visavam posses, não visavam receber muita coisa, mas eles estavam sempre contentes só de ser bem recebido e ter o alimento. E muitas vezes, ou na maioria das vezes, quase que sempre, eles procuravam se sustentar a partir de seus próprios trabalhos, como é o caso do apóstolo Paulo, que diz que ele fazia tendas para se manter, para não ser pesado a ninguém, e ele chega a ponto de dizer que trabalhava de dia e de noite para não ser pesado a nenhum dos irmãos. Então veja como que era o cristianismo primitivo. Não havia essa necessidade de dinheiro para manter templos, para manter organização, para manter ministros, para pagar salários pastorais, para poder fazer novas mudanças nos templos, trazer luxo. Não havia nada disso. O templo que Deus habitava eram as próprias pessoas. Deus não habitava em templos feitos por mão de homens, e os ministros estavam satisfeitos só de ter ajuda alimentar e com que se cobrir. Para eles já estavam tudo ok e não tinha com que se preocupar. Bom, como já fizemos uma análise num vídeo anterior, o link está na descrição, então o dízimo não se encontrava presente dentro dessa igreja. Era uma igreja extremamente perseguida, sofrida, onde as reuniões eram feitas escondidas, o tempo todo a ameaça de morte. Então era uma igreja extremamente sofrida, onde as pessoas, o que elas mais tinham de valor era a fé, a comunhão, o amor, a seriedade, a sinceridade. E os ministros que eles mais desejavam eram sofrer por amor ao Evangelho de Cristo, como Paulo, que vai se vangloriar de certa forma, não numa vangloriação no sentido errôneo, mas numa vanglória num bom sentido, de trazer no seu corpo as marcas de Cristo, do sofrimento de Cristo. E ele vai dizer em Gálatas, se não me foge a memória, o capítulo 6, verso 17, ele vai dizer, desde agora ninguém consegue mais me impor obstáculo, porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Então, isso era o que motivava aqueles obreiros. Era a questão do sofrer pelo nome de Jesus e por entender que eles estavam cumprindo a vontade de Deus. E não em questões financeiras, em posses, isso para eles não havia sentido. E o próprio apóstolo Pedro vai dizer em certo tempo, ao próprio Cristo, dizendo, nós deixamos tudo e te seguimos. Então, essa era a visão que eles tinham. Bom, o tempo passou e essa igreja perseguida, ela vai avançando, ela vai crescendo e ela vai ganhando proporções, até que nós chegamos no século IV, no chamado Edito de Milão. O Edito de Milão, no dia 13 de junho de 313, o imperador Constantino, ele assina um documento, que é o Edito de Milão, reconhecendo outras religiões dentro do Império Romano, em especial a religião cristã, o cristianismo. Então, a partir de agora, o cristianismo que vivia às escondidas, debaixo de perseguição e sofrimento, ele se torna uma religião também, como outras religiões que havia no Império Romano. E ele recebe, de certa forma, um impulso, uma ajuda, um apoio muito grande do imperador Constantino, que, entre aspas, havia se convertido ao cristianismo, havia se tornado um cristão. Então o imperador Constantino agora ele começa a ajudar o cristianismo,
trazer emendas para a construção de templos e apoiar o cristianismo. E nós podemos observar, por exemplo, no Concílio de Nicéia, em 325, que o próprio imperador Constantino faz parte do concílio, opta dentro do concílio, opta sobre o concílio, sobre o local do concílio. Então, nós percebemos ali que a religião cristã ela começa a se tornar algo muito grande dentro do Império Romano, e a partir de então começam a surgir os templos, os grandes nomes na liderança, os líderes de peso, os líderes que vão assumindo autonomia ali dentro, os líderes que vão construindo como se fossem pequenos impérios para eles ali também, vão se tornando poderosos, os líderes que vão crescendo, os templos vão sendo construídos, e até que nós chegamos então no dia 27 de fevereiro de 380, e nós temos o Edito de Tessalônica, que ele é um documento assinado por Teodósio, o imperador Teodósio, colocando o cristianismo como religião oficial do Império Romano. E aqui, agora, nós não temos mais um cristianismo simples, que não tem templos, que tem homens que não estão nem sequer preocupados com dinheiro, com poder e com riqueza. Como diz o apóstolo Paulo a Timóteo, se tiver com o que comer e se vestir, está tudo tranquilo. Agora nós temos grandes templos, grandes organizações, grandes líderes, grandes homens, homens que passam a ganhar muitas honras, que passam a ser lisonjeados, que passam a ser muitas vezes tratados como alguém que estava acima do povo, dentro do cristianismo, acima dos irmãos, acima da irmandade, alguém que era colocado agora como sacerdotes e sumos sacerdotes, aquilo que a Bíblia já havia dito, que o véu do templo havia se rasgado e que nós éramos uma nação sacerdotal. Agora eles começam a estipular novamente sacerdotes, homens que vão representar o povo diante de Deus, e começam a gerar toda essa autonomia dentro do ministério eclesiástico, e isso vai mexendo com a parte financeira. Isso financeiro também vai se tornando necessário para se manter esses grandes templos, essas grandes organizações, esses grandes líderes, esses grandes nomes, esses grandes poderios que estão se surgindo. Tudo isso vai envolver finança, vai precisar de dinheiro, vai precisar de recurso, e é agora que então vai começar a aparecer o assunto do dízimo. Nós vemos isso já no final do século IV para o século V. Nós temos ali a Constituição dos Apóstolos, que é um documento apostólico que no seu segundo capítulo já vai falar sobre o dízimo, que era preciso dízimo para poder ajudar esses líderes, para poder trazer manutenção para eles, para poder gerar condições para esses líderes se manter, para esses líderes poder viver uma vida melhor. Nós vamos ter aí outros escritos também, como o de Cipriano, que vai falar também sobre o dízimo que devia ser trazido para os líderes, para os profetas, para os ministros, para que eles pudessem ter ali aquela condição boa, ter uma condição melhor, para que eles pudessem ter uma certa manutenção melhor. Então é aí que o dízimo vai sendo infiltrado, vai sendo colocado, e nós chegamos no século V para o século VI, e nós temos o famoso concílio de Macon. Quando nós falamos de concílio de Macon, são 6 concílios que foram feitos na cidade de Macon, e que cada um deles tiveram ali seus objetivos, trataram de pontos específicos relacionados à fé. E quando nós chegamos em concílio de Macon, nós vamos para o terceiro concílio de Macon. O terceiro concílio de Macon, ele acontece no ano 585 depois de Cristo, e ele foi convocado pelo rei de Borgonha, que tem por nome Guthrum. O rei Guthrum de Borgonha, ele convoca esse terceiro concílio de Macon, e ele vai ser liderado por Priseus, que é o patriarca de Leão. E então agora nós teremos ali o terceiro concílio. Nesse terceiro concílio de Macon, são 20 assuntos que são colocados na canonização, são canonizados 20 assuntos ali dentro desse concílio, mas eu quero fazer aqui menção do 5º assunto. O 4º assunto também é interessante, fala sobre a oferta que seria obrigatória. Eu vou ler até o resumo do quarto ponto que foi canonizado no concílio de Macon III. O 4º ponto diz: todos os fiéis, homens e mulheres, deverão, é um dever, é uma obrigação, deverão trazer uma oferenda ao altar, que seria o pão, que seria o vinho,
E nós vamos então para o quinto ponto. O quinto ponto a ser canonizado no terceiro concílio de Macon, no ano 585, já no século VI, que é a respeito do dízimo. E um resumo desse quinto ponto diz que seria dado a excomunhão, ou seja, a exclusão contra aqueles que não pagassem o dízimo à igreja. Então nós chegamos aí em 585, sexto século depois de Cristo, concílio de Macon, terceiro concílio de Macon, e nesse terceiro concílio, no quinto ponto a ser canonizado, é dito claramente que o dízimo é então agora uma obrigação. Quem não trouxesse o dízimo, quem não pagasse o dízimo, seria excluído, seria excomungado da comunhão, não seria mais considerado um irmão, não faria parte mais da irmandade, não teria mais liberdade de participar das comunhões da igreja, dos sacramentos da igreja. Então o dízimo, a partir do concílio de Macon, o terceiro concílio de Macon, o dízimo agora se torna uma obrigação e quem não fizer isso vai ser excluído da igreja. É assim que o dízimo passou a fazer parte do cristianismo primitivo. Com isso eu respondo essa pergunta. Espero que vocês possam continuar se aprofundando nesse tema e que Deus abençoe a todos.